Irmãos e irmãs, nós iniciamos o mês da Bíblia e hoje as leituras nos falam de uma maneira muito clara sobre o segmento e a importância das leituras, do conhecimento da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a leitura primeira fala do livro do Deuteronômio, que a distinção do povo de Deus, aquilo que o torna importante, diferente dos outros, é justamente a vivência da palavra. Depois da segunda leitura, nós ouvimos dizer que não basta ouvir e conhecer a palavra, mas é necessário que ela seja praticada, vivida. E o Cristo, no Evangelho, nos ensina que o amor de Deus não é compatível com o fanatismo religioso, nem com qualquer tipo de superficialidade na leitura da palavra. Como interpretar então a palavra de Deus? Irmãos e irmãs, o mês de setembro é desde uma antiquíssima tradição da igreja dedicado de maneira especial ao estudo da Bíblia. Nós, padres, nesse mês temos que estimular os cristãos a procurarem a palavra de Deus. Mas como ler? Bom, primeiramente, eu aconselho que vocês não tentem pegar a Bíblia do Gênesis e ler até o Apocalipse. Provavelmente lá pela metade do Antigo Testamento você começa a desanimar e dá a impressão que as coisas estão muito difíceis e não dá para compreender. Eu aconselho, portanto, a começar pela cereja do bolo. Não comece do começo, mas comece pelo Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, São Lucas, São João, as cartas de São Paulo, o livro dos Atos dos Apóstolos. Literalmente, nós temos que compreender que, para nós, a palavra de Deus, em primeiro lugar, não é uma coisa abstrata. Nós rezamos a oração do Ângelus, né? Hoje está meio em desuso, mas quem fez catequese mais antigamente aprendeu. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo de Deus se fez carne. Verbo significa palavra. Aí viria Ave Maria, tá certo, né? Mas veja só, verbo significa palavra. A palavra de Deus se fez carne. Para nós a palavra de Deus é, em primeiro lugar, não um livro, não uma coisa, mas uma pessoa que se chama Jesus Cristo. É Ele que tem toda a autoridade para nós conseguirmos interpretar. E é a partir dele que nós lemos as Escrituras. Jesus é como se fosse a lente, através da qual todo o resto faz sentido. Isso porque nós somos cristãos. Para nós o centro da revelação é Jesus Cristo. E se nós não lermos o Evangelho, corremos o risco de cairmos no mesmo erro dos fariseus. Aqui eles tornam uma coisa pequena, quero lavar as mãos, uma situação de vida ou de morte. Se você não lavar a mão antes da refeição, você vai para o inferno. Bom, mas por que isso? É uma questão de higiene? Não, era uma questão ritual. Lavar-se naquela época significava purificar-se. João Batista fazia um batismo de conversão, ou seja, ele lavava as pessoas do Rio Jordão para que elas ficassem limpas do pecado e começassem uma vida nova. Nas bodas de Caná, fala que naquela festa haviam 6 talhas de água de 100 litros cada uma, que os judeus usavam para purificar-se. Lavar as mãos, lavar-se ao chegar da rua, era para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Um vestígio disso ficou na nossa liturgia até hoje. Vocês já repararam que antes do padre fazer a consagração, antes dele tocar o pão e o vinho com as próprias mãos, ele vai até o cantinho ali e os coroinhas lavam a mão do padre. Naquela hora o padre faz uma oração: lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Se fosse por higiene, faria mais sentido usar álcool gel, mas aqui não é um ato de penitência. O padre reconhece que ele é um pecador e pede a Deus que o purifique. Esse era o sentido de lavar as mãos. Mas que adianta lavar as mãos se o meu coração está sujo? Hoje
hoje, nós temos que entender que muitas coisas da Bíblia são culturais, são coisas daquela época. Há um tempo atrás eu ouvi falar de um livro que depois eu não consegui comprar, não sei nem se foi lançado em português, mas conta a história de um homem que durante um ano tentou pôr em prática todas as 370 e poucas leis do Antigo Testamento. É um absurdo, é uma coisa meio maluca. Por exemplo, se a sua roupa é composta de algodão e poliéster, você não pode usar, porque era proibido misturar 2 fios diferentes da mesma trama. Tem que ser 100% algodão, 100% lã, 100% poliéster. Se você tem um canteiro no fundo da sua casa, você planta lá uma alface, não pode plantar cebolinha no meio, porque é errado plantar 2 plantas diferentes no mesmo canteiro. Havia uma lista enorme do que se podia comer e do que não se podia comer. Sabe aquele frango caipira de antigamente, que ele era destroncado até para ficar bom na panela? Pecado, porque qualquer carne tinha que se esvair o sangue primeiro antes de comer. Chouriço, então, nem pensar, né? X-bacon, panceta, torresmo, nada disso, porque carne de porco era pecado. Aí a gente fica com uma interpretação tão parcial da lei. Tem irmãos e irmãs nossos, por exemplo, que não deixam as mulheres cortar o cabelo, ou não deixam fazer transfusão de sangue. A gente olhar o Antigo Testamento é uma selva de leis, e muitas delas eram culturais. Agora, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Não se contentem com uma religião de exterioridade, com uma religião de superficialidade. Não é o que vem de fora do ser humano, não é o que ele come, não é o que ele veste, não é a roupa que ele usa que vai torná-lo impuro. O que torna impuro é o que vem de dentro dele. E aí ele dá uma lista gigantesca. É do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Para quem ainda tinha dúvida, agora está claro, falta de juízo é pecado também. Atenção a isso. Mas veja, que adianta eu levar uma vida exteriormente rica de piedades, de segmento religioso? Eu rezo todo dia o terço, eu uso uma corrente enorme em honra a Nossa Senhora, eu só uso camisetas com dizeres bíblicos ou de santos, eu ouço a Canção Nova, a Rede Vida, a Rádio Aparecida todo dia, eu vou à missa e à Eucaristia, eu sigo, enfim, todas as leis rituais. Mas no meu coração, se pegar essa lista que Jesus deu, pelo menos metade eu cumpro. Não que a vida de piedade, a vida sacramental não seja importante, pelo contrário, é essencial para a nossa fé. Mas uma coisa não faz sentido sem a outra. Aliás, corremos o risco de, por viver demais uma vida de piedade, de obedecimento à lei e de oração, nós esquecemos da prática de coisas muito mais profundas e importantes. Diz a segunda leitura, veja só, não é o padre que inventou, está na Bíblia. Com efeito, religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Ponto. E antes disso, ele diz com toda clareza: sede praticantes da palavra, não meros ouvintes. Viver a palavra de Deus. Por isso que eu duvido de quem fala que já sabe a Bíblia de cor. Porque a Bíblia, duvido que ela foi feita para ser conhecida de cor. Mas ela foi feita para iluminar a nossa vida. Lógico, se eu não leio, como que ela vai me iluminar? Tenho que ler. Mas não basta papagaiar versículos decorados. Saber decorar a ordem dos livros bíblicos de cabo a rabo. Eu tentei decorar 1 milhão de vezes, não consegui. Olha que eu tenho 12 anos de padre. Às vezes eu decoro por 1 ou 2 dias, depois eu vou tentar de novo e esqueço, né? O Salmo 94, que é o Salmo da manhã que a gente reza todo dia, eu já consegui decorar. É o único.
dentre os salmos que eu sei decor, sem errar, sem medo. Mesmo o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, que é o meu predileto, se eu tentar errar, se eu tentar ler, declamar ele decor sem ler, provavelmente eu vou trocar uma porção de coisas. Mas isso não é problema. A Bíblia não é para ser decorada, ela é para ser vivida, entendida. Lembra aquilo que eu falei? A palavra se fez carne, a palavra não é um livro, é uma pessoa. E é na medida que nós vivemos na intimidade do Cristo, que nós vamos ou não viver e entender a palavra de Deus. O salmo de hoje, por exemplo, é um salmo que inspirou uma música que todos nós conhecemos: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E aí ele diz: é aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, quem não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Jamais vacilará quem vive assim. E às vezes nós nos preocupamos com coisas tão vagas, tão vazias. A vivência da palavra de Deus se baseia no amor a Deus e ao próximo. Essa é a raiz de tudo. E quando se diz na primeira leitura que a palavra de Deus, a lei de Deus, deve ser o grande orgulho do povo, diz da seguinte forma: vós guardareis, pois, e poreis em prática, porque neles, nesses mandamentos, está a vossa sabedoria e a inteligência perante os povos, para que, ouvindo essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a nação cujos deuses são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Como viver e testemunhar a palavra de Deus diante do mundo que já não crê na palavra? Façamos da palavra o nosso distintivo, não no sentido de exterioridade, não usando versículos da palavra, decor, ou usando em camiseta ou isso, aquilo, mas que as pessoas que não conhecem a palavra olhem para nós e digam: nossa, o pessoal daquela igreja São Cristóvão vive diferente das outras pessoas. Eles não seguem aquilo tudo que a televisão fala e ensina que é certo. Eles têm uma cabeça própria. Eles amam as suas famílias, honram os seus casamentos, vivem a fidelidade, educam bem os seus filhos, praticam a caridade para com quem precisa, perdoam até os piores inimigos e sabem amar de verdade, vivem próximos de Deus. Esse é o testemunho da palavra, que as pessoas de fora, olhando para nós, e vejam que pela palavra de Deus a nossa vida é diferente, não melhor nem pior, mas mais próxima de Deus do que a vida de qualquer outra pessoa. Vamos refletir sobre isso. Quando eu era criança, era muito comum que logo que um casal comprasse uma casa nova, comprasse também uma Bíblia dessa gigante, bem bonita, para pôr na prateleira. Eu aconselho o seguinte: ao invés de comprar uma Bíblia de bibelô, compre 5 bem baratinhas, que você possa colocar na mão dos seus filhos, dos seus netos, na cabeceira da cama de cada uma das pessoas da sua casa, no criado mudo, que você possa levar dentro da sua bolsa, da sua mochila. Aliás, geração digital, vocês já baixaram alguma Bíblia católica para usar no celular, para poder carregar para cima e para baixo? Tem um monte de Bíblia católica para fazer download. E tantos sites que trazem, sites e aplicativos que trazem, por exemplo, a liturgia diária, da Canção Nova, da CNBB, para a gente ver o Evangelho do cada dia. Vamos procurar nesse mês aprofundar a leitura da Bíblia, mas não aprofundar no sentido simplesmente de conhecer, mas de viver e de amar. Por exemplo, um propósito muito bom: vamos tentar no início dos dias desse mês ler o Evangelho do dia da missa com calma, fazendo dele uma oração, invocando o Espírito Santo, perguntando: o que esse Evangelho me diz hoje, Senhor? O que esse Evangelho me dá vontade de dizer, de repetir? Guardá-lo na nossa cabeça, à noite ler de novo antes de dormir. Se nós conseguíssemos passar o dia inteiro com a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios,
Aí sim, lendo o versículo, esse versículo é especial para mim, vou guardá-lo durante o dia de hoje. Nossa, quantos pecados nós evitaríamos cometer, quantas decisões erradas nós não tomaríamos, por estarmos iluminados, próximos da palavra de Deus. Que ela seja sempre a nossa luz, não para julgar o próximo, não para ficar inventando regras, mas para que nós nos aproximemos de Deus e aprendamos cada vez mais a amar o nosso próximo, como Jesus Cristo, que é a palavra de Deus por excelência, fez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.